Nós vamos conversar sobre a Escritura. Eu quero convidá-los para lermos o texto que vai servir para a nossa reflexão. O texto encontra-se no Antigo Testamento. Nós vamos ler Juízes, capítulo 15. Nós vamos dar continuidade à nossa série de reflexões, intitulada Pela Fé, que consiste em uma análise do capítulo 11 do livro de Hebreus, onde encontramos a galeria dos heróis da fé. Nós alcançamos o verso 32, que faz referência a diversos homens de Deus que se notabilizaram em virtude da fé. Já conversamos sobre Baraque, já conversamos sobre outros personagens mencionados no verso 32, e há referência no verso 32 a Sansão. Nós já conversamos sobre o capítulo 13, hoje de manhã conversamos sobre o capítulo 14, e hoje eu quero refletir com vocês a respeito das lições que a gente pode e deve aprender com o capítulo 15. Acompanhe a leitura. Juízes, capítulo 15. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Se lembram de hoje de manhã? Sansão foi lá se casar e ficou irritado com o que aconteceu e abandonou a festa de casamento. A mulher ficou lá. Agora ele quer romance com ela novamente. E lhe disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Tinita, porque ele tomou a mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a moça e o seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Pensaram que iriam se vingar. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar,
lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor, primeira vez que ele ora, e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? A primeira vez que ora, e ora só por si. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré até ao dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Em Canaã, o povo de Deus vive em aparente paz. Parece que tudo vai bem. Só que não. Na verdade, eles vivem oprimidos. Eles vivem sob domínio e sujeição a um povo que odeia o Senhor. Os filisteus odeiam Iavé, o Deus de Israel. E Deus quer libertar seu povo e conduzi-los à paz. Só que para isso acontecer, uma guerra será necessária. Eu espero que você entenda, compreenda que essa é uma boa notícia, pois quando o bem se levanta contra o mal, isso é realmente algo bom, positivo e benéfico. Deus age para libertar seu povo e vencer o mal. Repare que a tensão entre Israel e os filisteus está crescendo cada vez mais, e tudo isso por causa de Sansão. Na época da colheita do trigo em Israel, e estamos falando aqui do fim de abril até o fim de maio, quando as pessoas celebravam a fertilidade da terra, Sansão pegou um cabrito, desceu à região de Timna, pois ele queria ver a sua esposa, afinal de contas, ele se casou com ela. Saiu no meio do casamento, mas ele se casou com ela. Ele queria ter agora intimidade com aquela moça que lhe atraiu tanto. Sem saber que o pai havia dado a mulher a outro homem, Sansão pediu permissão para ter intimidade com a sua esposa, porém o pai da moça negou isso, explicando que ele havia dado a própria filha a outro homem, pois imaginou que Sansão havia desprezado, repudiado a moça. Para apaziguar, para acalmar os ânimos de Sansão, o pai ofereceu a irmã mais nova, que era, na opinião dele, mais bonita e atraente, mas Sansão não quis saber e se sentiu altamente ofendido com aquela postura. Ele declarou a sua inocência nessa questão e advertiu e avisou a todos que os filisteus pagariam pelo que fizeram. Aquela foi a gota d'água para Sansão. A partir daquele momento, ele vai iniciar uma série de confrontos e lutas contra os filisteus. Note que Deus está estabelecendo inimizade entre Israel e os seus inimigos filisteus. Nós temos muito que aprender com esse texto tão curioso do Antigo Testamento. E eu quero destacar 3 lições, 3 princípios que a gente encontra aqui. A primeira lição é a lição da criatividade. Daqui a pouco vocês vão entender, espero, o meu ponto. Sansão resolveu agir. Ele capturou 13 raposas e as amarrou em algo que podia atear fogo. Na sequência, ele soltou os animais nos campos dos filisteus, de modo que toda aquela safra pegou fogo. Toda aquela safra incendiou-se, toda aquela safra foi perdida. Vale notar que Dagom, deus dos filisteus, era considerado deus da agricultura, ou seja,
todo aquele incidente das 300 raposas incendiando toda a plantação, toda a safra de trigo e olivais dos filisteus, isso daí representou um prejuízo econômico e também uma espécie de ofensa teológica. Dagon não teve condições, não teve poder de livrar os filisteus daquele prejuízo. Meus irmãos, apesar da aparente crueldade com os animaizinhos, vamos convir que Sansão foi muito criativo na hora de fazer algo contra os filisteus. Geralmente nós imaginamos que todo brutamontes, que toda pessoa muito forte é meio burra, é meio estúpida, não é mesmo? Geralmente nós imaginamos que as pessoas que são fortes são lerdas, são desajeitadas, são estúpidas. Não era o caso de Sansão, ele era forte, corajoso e muito inteligente. Ele demonstrou inteligência ao elaborar o plano e também destreza ao conseguir capturar e manusear 300 raposas. Meus irmãos, como servos, como servas de Deus, nós devemos usar toda a nossa criatividade e inteligência para cumprirmos com a missão que Deus nos deu. Devemos ser criativos, devemos usar a nossa inteligência para fazermos a obra do Senhor. Não devemos limitar nossa capacidade criativa, tampouco devemos ficar presos a métodos que foram eficazes no passado, mas que são ineficazes no presente. O povo de Deus não pode abrir mão da verdade. Nós, como os primeiros cristãos, devemos prosseguir, permanecer na doutrina dos apóstolos. Não podemos negociar o inegociável. Contudo, é possível nós, em algumas questões, nos ajustarmos e nos acomodarmos à realidade do presente com o objetivo de comunicar o Evangelho claramente àqueles que nos cercam. Devemos comunicar o Evangelho a fim de que as pessoas possam ouvir, compreender e serem salvas. Nós precisamos de criatividade para alastrarmos o Evangelho de Jesus Cristo na seara do mundo. Eu fiquei muito impressionado, porque numa das igrejas que foram visitadas lá na Coreia, nós vimos que eles ofereciam aulas de K-pop, o gênero musical mais comum lá na Coreia, acho que no mundo todo agora, né? Eles ofereciam aulas de K-pop para os adolescentes e jovens, a fim de ganhá-los para Cristo. Nessa mesma igreja também havia uma sala com computadores, com jogos eletrônicos, e para a turminha conseguir acessar o computador precisava escrever um versículo. Muito criativo. Nós também precisamos de criatividade para cumprirmos com a missão que o Senhor nos deu. Os atos de Sansão enfureceram os filisteus e prepararam o palco para um conflito muito maior. Quando os filisteus descobriram que o responsável por aquele incêndio foi Sansão, eles mataram a menina de Timna e também o seu pai. E Sansão ficou revoltado com aquilo, de modo que reagiu violentamente. E a Escritura diz que houve ali naquela região uma grande carnificina. O texto hebraico comunica a ideia de muita violência mesmo. Houve ali uma grande carnificina. Note, Deus está produzindo inimizade entre Israel e os filisteus. A primeira lição que a gente aprendeu, criatividade, na hora de obedecer o Senhor e de cumprir com a sua missão. A segunda lição que a gente aprende com o texto é a necessidade de lutarmos os bons combates. Sansão, nesse episódio, lutou o bom combate.
após a sua grande vitória sobre os filisteus, Sansão se retirou para uma caverna localizada na rocha de Etã. Enquanto isso, as tropas dos filisteus se reuniram em Leí, próximo a Judá. Os habitantes de Judá, ao testemunharem o exército filisteu se organizando, eles temeram um ataque e perguntaram o motivo de os filisteus estarem ali. E a resposta que obtiveram foi a seguinte: nós queremos nos vingar de Sansão. Nós queremos pegar Sansão. E os homens de Judá, conterrâneos de Sansão, com medo dos filisteus, eles resolveram entregar Sansão aos filisteus. 3.000 homens de Judá foram até Etã, lembraram Sansão de que os filisteus deveriam ser tratados com respeito, o acusaram de colocar Judá em perigo e informaram que pretendiam entregá-lo aos filisteus. Repare que os israelitas não pensaram duas vezes antes de se mostrarem infiéis ao Senhor, mas são firmes no propósito de servirem aos filisteus. Em vez de manifestarem apoio à causa de Sansão, eles, para tirarem o deles da reta, eles resolveram entregar Sansão aos filisteus. Meus irmãos, Sansão poderia muito bem ter reagido com fúria contra aqueles 3.000 homens, dizendo-lhes a verdade: vocês são uns covardes, vocês são uns acomodados. Sansão poderia muito bem ter reagido com fúria, mas não foi essa a sua escolha. Ele não quer lutar contra israelitas, ele sabe que a sua luta não é contra os israelitas, não é contra os habitantes de Judá. Ele foi levantado pelo Senhor para lutar contra os filisteus. Sansão, nesse momento de seu ministério e de sua vida, sabe qual foi o seu chamado, ele sabe qual é a tarefa que ele precisa desempenhar. Sansão, dessa forma, negociou com os homens de Judá, fazendo-os jurar que eles o amarrariam, mas não o matariam. Gente, nós precisamos aprender com Sansão, porque ele se negou a lutar contra seus irmãos. Eu tenho visto que a igreja evangélica muitas vezes desperdiça tempo e energia brigando. Briga entre irmãos, brigas e disputas teológicas, ofensas em virtude de tradições. Bobeira, gente. Besteira, que desperdício. Muitas vezes estamos perdendo nosso tempo combatendo o inimigo errado. Nós precisamos lutar contra Satanás e contra o inferno, não contra outros irmãos. Não devemos lutar contra nosso próprio exército, pois assim não vamos subsistir. Como lemos em Lucas 11:17, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Não fique discutindo por aí, não. Não fica falando mal de outras denominações. Às vezes os presbiterianos ficam assim, muito envaidecidos por conta da teologia que supostamente tem. Às vezes o camarada nem conhece a teologia reformada profundamente ainda, mas já fica todo cheio de jactância. Não pode ser assim. A gente deve fazer a missão que o Senhor deu para a gente fazer. Não ficar discutindo por aí. No final de seu ministério, o apóstolo Paulo escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se existe um bom combate, é porque existe um combate que não é bom. Não é mesmo? Se todo combate fosse bom, o apóstolo Paulo não precisaria ter especificado que ele combateu o bom combate. Nós não podemos entrar em todas as batalhas. Aliás,
Quem entra em todas as batalhas vai perder a guerra, como aprendemos com o antigo e correto ditado proverbial em inglês. Algumas batalhas não valem a pena serem travadas. Sansão combateu o bom combate, ele não desperdiçou sua força e energia lutando com o seu próprio povo, com a sua gente. Devemos fazer isso também, devemos selecionar as nossas batalhas, devemos combater o bom combate. Outra preciosa, importante lição que aprendemos com esse texto é a lição da força e da oração. Quando os filisteus viram Sansão em amarras, vieram correndo em sua direção, cheios de alegria, pois imaginaram que poderiam se vingar daquele que tanto mal fez aos filisteus. Porém, a Escritura diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão mais uma vez, de tal forma que aquelas cordas novas que foram passadas para o amarrar, aquelas cordas fortes e boas, se tornaram como um fio de linho queimado. Sansão não tinha espada, não tinha lança, mas depois de liberto viu que perto tinha uma queixada de jumento, ainda fresca, talvez com alguns dentes ainda, e ele tomou aquilo como arma. Solto e armado, e na força do Senhor, Sansão matou mais de 1000 inimigos filisteus. Devemos nos lembrar que a força de Sansão não era natural, mas sim sobrenatural. Sansão não era naturalmente forte, ele foi um homem sobrenaturalmente capacitado pelo Senhor. Também chama a sua atenção para o fato de que Sansão usou uma queixada de jumento para cumprir a sua missão. E a lição a ser assimilada aqui por nós é a seguinte: nós precisamos deixar de lado as nossas desculpas. Muitas vezes nós não cumprimos com a missão que o Senhor nos deu porque alegamos precariedade de recursos, falta de material adequado. Meus irmãos, nós só necessitamos de uma coisa. A igreja de Jesus, para cumprir com a missão que recebeu do Senhor, só precisa de uma coisa. A gente só precisa do Espírito Santo do Senhor nos revestindo, nos fortalecendo, nos animando, nos equipando e nos habilitando para a missão que devemos desempenhar. Matar 1000 filisteus com uma queixada de jumento exigiu um esforço enorme de Sansão. Ainda que ele fosse uma pessoa sobrenaturalmente forte, esse exercício aqui exigiu muito dele. E ele sentiu uma grande sede e não havia água ali por perto. De modo que essa condição o conduziu à oração. Pela primeira vez no texto nós encontramos Sansão orando. E quando ele ora, ele não intercede pelos seus irmãos. Ele não intercede pela família da sua ex-esposa. Ele não intercede por outros. Quando Sansão ora, ele ora só por ele. Sansão orou apenas como último recurso e somente por ele mesmo. Apesar disso, Deus ouviu o seu clamor e proveu água para a sua sobrevivência. Veja lá o verso 19. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento, reviveu e pôde dar continuidade ao seu ministério, que durou 20 longos anos. Meus irmãos, nós devemos aprender com Sansão a respeito de como não deve ser o nosso comportamento em relação à oração. Oração não é programa. Oração não é programação. Não é uma questão de etiqueta religiosa.
Oração tem a ver com a nossa vida. Oração tem a ver com busca contínua, frequente do Senhor. Nós não podemos orar apenas no último momento e orar apenas por nós mesmos. Não, devemos orar frequentemente, devemos incluir outras pessoas e outros motivos na nossa pauta de oração. Apesar de não merecer, Deus renovou as forças de Sansão. Deus usou, como vimos hoje de manhã, Sansão, apesar de Sansão. Deus renovou as forças de Sansão e ele pôde prosseguir. A obra de Deus é bastante fatigante, desgastante. No entanto, Deus renova seus servos. Como lemos lá em Isaías 40, verso 31, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Quem se lembra do resto? Caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor caminham, fazem alguma coisa. Tem muita gente que alega ser filho do Senhor, mas não faz nada. Quem crê no Senhor faz alguma coisa, caminha e não se fatiga. Meus irmãos, Sansão foi um tipo de Cristo. Seu ministério aponta para o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Sansão, como Jesus Cristo, foi enviado por Deus para destruir as obras das trevas. Mas eu queria que você prestasse atenção no fato de que o Espírito do Senhor era com Jesus e o capacitou para ser amarrado e continuar amarrado. Sansão foi amarrado, mas se soltou. Aliás, o povo de Israel precisava disso na época dos juízes, precisava de alguém para lutar contra os inimigos, mas Jesus Cristo, quando foi amarrado, nós precisávamos, para a nossa redenção, que ele prosseguisse amarrado e que ele morresse sacrificialmente em nosso lugar. Então Cristo foi amarrado e permaneceu amarrado para a nossa redenção e reconciliação com o Deus eterno. Cristo e Sansão foram entregues ao poder dominante da época pelo seu próprio povo. Jesus Cristo, de uma maneira muito mais gloriosa, vence as forças do mal por meio de sua morte, e seu triunfo se deu em sua morte, ressurreição e ascensão gloriosa. Meus irmãos, o texto que lemos nos ensina muitas coisas. E nós vimos que para trabalharmos para o Senhor, que para o servirmos adequadamente, nós precisamos de criatividade. Vimos também que nós precisamos escolher os bons combates, não devemos entrar em todas as lutas. Não entre em todas as lutas. Aliás, gente que tem essa necessidade de entrar em todas as lutas, é uma pessoa que ainda não foi bem afirmada, porque ela precisa sentir-se vitoriosa a fim de afirmar-se. Você não precisa de mais afirmação, basta ao crente a afirmação do próprio Deus em relação a nós. Você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Para o crente basta essa afirmação. Nós vimos também que Sansão serviu a Deus com toda a sua força, com todo o seu vigor, e que ele falhou como homem de oração. E essa falha nós não devemos reproduzir. Que o bom Deus abençoe você, que o bom Deus sustente você, a sua família, a sua casa, que o bom Deus abençoe essa igreja, a fim de que a gente sirva o eterno com criatividade, com empolgação e com dedicação. Que o Senhor nos abençoe e nos sustente em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.